Acho que a gente fica feliz em poder ajudar ali, né, sem tomar gol, mas a equipe também já vinha fazendo um belo trabalho, alguns jogos já vinha fazendo sem tomar gol, né, e então a gente conseguiu chegar aí nesses últimos 2 jogos, ajudar e manter essa média aí que tá bem boa desde que o professor Carille assumiu o time, né. Cara, ele é um treinador, né, que trabalha bastante a parte defensiva, né, ele mudou até o sistema, né, a maneira da gente jogar, botou ali com 3 zagueiros, isso acaba dando uma segurança um pouco maior, né, e então acho que esses 2 fatores aí foram bem importantes, né, para a gente conseguir ter essa marca aí, né, esse dado tão importante, ainda mais no momento que a gente vinha passando no campeonato. Então acho que a questão de ele trabalhar bastante a parte defensiva e também mudar o sistema, entrar com 3 zagueiros, acho que foram fundamentais aí pra gente conseguir essa marca aí. Eu acredito que vai ser um jogo muito difícil, até se duvidar aí um dos mais difíceis nessa reta final aí. Até porque infelizmente eles já estão com uma situação definida no campeonato, né? Não foi um ano muito bom para eles. E como você falou, nos últimos jogos eles fizeram jogos bons, né? Acredito que eles têm dignidade, eu tenho amigos lá, sei do caráter deles, né? A gente sabe que eles vão vir aqui para buscar os 3 pontos, então acho que a gente tem que encarar como literalmente uma final, né? Entrar focado, né? Entrar com o apoio da nossa torcida, com a nossa intensidade, para aí sim a gente conseguir fazer um grande jogo e se tornar as coisas um pouco mais fáceis. Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadila Luz e vamos falar sobre essas decisões que o Santos terá nessas próximas rodadas, principalmente em relação ao jogo contra a Chape nesta quarta-feira, às 19 horas, na Vila. Depois o Santos, no final de semana, pega o Corinthians fora de casa, na Arena Corinthians, né? Jogo com torcida única. Aqui no estado de São Paulo não é permitido, né? Clássico com as 2 torcidas. E a gente também pode até esticar um pouco para o jogo contra o Fortaleza, que é na próxima semana na Vila Belmiro também. Um jogo que pode ser crucial para colocar esse ponto final nesse assunto de Série B, assunto de rebaixamento, que não condiz com a história do Santos Futebol Clube. Mas eu quero falar com vocês algumas coisas mais positivas, né? Quero trazer pautas positivas para que a gente, né, tenha esse pensamento positivo para que a gente consiga o quanto antes esse número mágico de 45 pontos, que é o que a gente trabalha todo ano, entra ano após ano, esse número de 45 pontos para que uma equipe não seja rebaixada. Primeiro, eu quero falar sobre a questão do Carille, né? Um dos pontos que a torcida do Santos sempre reclamou nessa temporada, principalmente com o Fernando Diniz, e até mesmo no começo, né, com o Carille, foi a questão da defesa. Uma defesa onde nós tínhamos muitas falhas individuais e agora parece que o Santos está se encontrando, principalmente com o esquema de 3 zagueiros, né? Eu sei que tem algumas pessoas que meio que viram a cara ainda com o esquema de 3 zagueiros, mas de uma certa forma está sendo importante para o Santos. Até se a gente pegar na memória dos últimos jogos do Santos, a gente só sofreu gols contra o Palmeiras. Nas vitórias do Santos e mais recente agora contra o Atlético Goianiense, o Santos não foi vazado. Óbvio que mérito também do João Paulo, que, né, é um goleiro muito bom, principalmente para o cenário do futebol brasileiro, mas a zaga do Santos também parece que se encontrou. O Velasquez, né, antes mesmo da lesão dele, foi um jogador importante. Kaique voltou de lesão muito bem. Luiz Felipe, muito importante para o time do Santos no jogo aéreo. Então parece que aos poucos a gente vai se encontrando. E alguns dados aqui desde a chegada do Carille, tá? Pegando só esses jogos do Carille no comando do Santos, o Santos assumiu a segunda melhor defesa do campeonato, né, ao lado do Atlético Mineiro, com 9 gols sofridos, só nesse período com o Carille. E números defensivos nesse período com o Carille: 13 jogos, 11 gols sofridos. Se a gente for ressaltar, né, algumas partidas que o Santos tomou 3 gols, que foi contra a Juventude, contra o Atlético Mineiro e também, né, os 2 gols contra o Palmeiras, né, que a gente puxa mais de memória, até que é uma média interessante, né, contar os jogos que o Santos não foi vazado. E o Santos também teve 19 grandes chances cedidas e 12,6 chutes para sofrer gols. O Santos precisa levar quase 13 chutes para sofrer um gol. Então são números interessantes. E falando em relação a esses números interessantes, deixa eu até colocar aqui a tabela para a gente atualizar, porque o Santos deu um salto. O Santos, querendo ou não, estava sempre flertando ali a zona de rebaixamento e hoje o Santos está mais próximo.
da primeira página, digamos assim, né, da tabela de classificação, do que propriamente do primeiro time no Z4, que é o Juventude. Óbvio que esse campeonato brasileiro está todo mundo muito embolado, né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, o América Mineiro, ou o Fluminense, que está com 45 pontos. 45 pontos, que é o número mágico que todo mundo fala. O Fluminense está em oitavo, tá? E aí o Juventude está com 36. Então, assim, todo mundo aí está embolado, mas o Santos, de uma certa forma, conseguiu dar um certo salto na tabela, principalmente pelos últimos resultados, né? O Santos teve aí em 5 jogos, os 5 últimos jogos, tivemos um empate, tivemos uma vitória, a derrota, né, contra o Palmeiras, e antes disso, 2 vitórias consecutivas. Então, números, né, que faz com que a gente acredite que o Santos vai permanecer na Série A do ano que vem. E além disso, desses números, a gente também não pode deixar de falar sobre a questão do aproveitamento, né, da porcentagem, melhor dizendo, de alguns times com chance de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vou trazer aqui o site Infobola, que é o seguinte, em termos de porcentagem aqui, olha, é de baixo, né, do mais rebaixado, né, possivelmente rebaixado para baixo. Então tem a Chape, que já está rebaixada matematicamente, o Sport, que tem um jogo a mais, está com 98% de chance de rebaixamento. Aí tem o Grêmio com 86% de rebaixamento, né? O Grêmio que está com 32 pontos. Deixa eu ver se o Grêmio está com 32 pontos, se já atualizou aqui. Sim, mesmo com essa vitória, mesmo com 32 pontos, o Grêmio ainda permanece com 86% de chance de rebaixamento. Aí tem o Juventude com 33 pontos, o Bahia 19%, o São Paulo ganhou 1% aí a mais, né, 20%, Atlético Goianiense 10%, Cuiabá tem 13%, o Santos 12%, então assim, a porcentagem do Santos, que um dia foi de 64%, agora reduziu bastante, né? Reduziu bastante, mas o Santos também precisa fazer o seu dever de casa, que é agora essa partida contra a Chape. A Chape, como a gente mostrou, já está rebaixada matematicamente. Depois o Santos pega um Corinthians fora de casa, que é um jogo difícil. Eu projetaria aí para esse jogo contra o Corinthians pelo menos 1 ponto. E aí o jogo contra o Fortaleza para a gente colocar o ponto final nessa história de rebaixamento, né? Quem sabe o Santos conseguir essa pontuação necessária, quem sabe 1 ponto, 3 pontos seria incrível, mas são jogos que o Santos precisa entender como finais. A gente sempre vem falando aqui nas últimas rodadas, né, a importância do Santos encarar essas partidas como fundamentais para a permanência na Série A, até mesmo para os jogos que o Santos for disputar, né, para poder jogar com uma certa tranquilidade. Então tem que tratar dessa forma. Até porque depois o Santos pega 2 jogos fora de casa, logo na sequência, né? Pega o Inter fora de casa, o Santos pega também o Flamengo fora de casa. O Flamengo, que a gente não sabe, né, como que vem contra o Santos, porque já, né, vai ter acontecido a final da Libertadores. O Internacional ainda com chances, né, de conseguir uma vaguinha direta para a Libertadores. O Inter, que hoje está com 47 pontos, está na 7ª colocação. Então pode ser que até o confronto contra o Santos ainda tenha essa possibilidade, né, de ir direto, sem essa questão de pré-Libertadores. Então precisa se garantir nesses próximos jogos. 3 pontos contra a Chape é obrigação. Sabe que a Chapecoense já está rebaixada, não tem muito o que perder, mas o Santos é mandante, vai jogar com essa torcida, né, expectativa de um bom público na Vila, então a gente tem que fazer o nosso dever de casa. O Corinthians é um clássico, né? É um clássico, é um jogo que eu imagino que vai ser bem estudado, né? Como se fosse aquele jogo de xadrez, assim, um Corinthians que eu não sei se vai para cima do Santos, se vai aguardar o time do Carille, se o Carille vai ficar mais na dele, se vai tentar ser um pouco mais ousado porque precisa do resultado. Enfim, é um jogo que eu acho que vai ser bem estratégico, assim, por parte de Santos e por parte de Corinthians. E em termos de reforço, né, o Santos provavelmente terá o reforço de Lucas Braga para esse clássico contra o Corinthians, visto que não foi nem relacionado, né, para a partida contra a Chape nesta quarta-feira. Mas é basicamente isso, essas finais aí, né? Estamos chamando de finais esses próximos jogos do Santos. Deixa eu só colocar aqui para vocês, olha, acompanhar aqui os próximos jogos. Santos e Chape.
Só que eu quero colocar do Santos. Peraí, só do Santos. Quem sabe faz. Aqui, ó. Santos e Chape, Santos e Corinthians, então tem que pontuar esses 2 jogos. Fortaleza também. O Inter eu acho mais difícil, exatamente por conta disso, da Libertadores. Flamengo eu acho que é uma incógnita, né? É uma incógnita, não dá para saber como esse time do Flamengo vai a campo contra o Santos em 6 de dezembro. E o último jogo é contra o Cuiabá. Mas, sinceramente, contra o Cuiabá tem que ser aquela partida, né, de confraternização. Os jogadores ali jogando sem responsabilidade que eu digo, né, de necessidade de fazer o resultado, se não cai para uma Série B. Né? Eu digo mais tranquilo, né, a torcida em clima mais tranquilo também, depois desse ano complicado que a gente passou no Paulista, né, lá na Libertadores também, na final da Libertadores, que foi uma grande frustração para muitos, o próprio Campeonato Brasileiro, né, a gente fazendo contas. Então, para não se complicar, os próximos jogos do Santos, em especial essa semana, a gente precisa pontuar pelo menos 4 pontinhos. Pelo menos 4 pontinhos. Contra a Chape e contra a Corinthians. Se conseguir uma vitória no Clássico, aí é incrível. Mas, né, vamos ser um pouquinho mais pezinho no chão. 1 ponto para mim tá ótimo. Me conta aqui nos comentários quais partidas você imagina que o Santos vai pontuar em relação à vitória, em relação ao empate. Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o canal, demais o canal. E se inscreve caso você ainda não for inscrito, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. E pré-jogo, já tem o vídeo de pré-jogo, então vou colocar aqui nos cards para vocês conferirem como o Santos deve ir a campo contra a Chape.